Amém. Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Estamos dando sequência em nossos estudos da Confissão de Fé de Westminster. Quem ainda não tem o material, nós temos lá atrás para vender. Tem os 3 símbolos de fé, né? O Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Estão todos pelo valor de R$15. Vem os 3 em um pequeno livro. E eu acho que é importante. Tem uma frase do reverendo Everton Tokachik, que ele diz o seguinte: uma criança que conhece o Breve Catecismo de Westminster conhece mais de teologia do que muitos teólogos que são recém-formados nas várias universidades do país. E isso é verdade. Há muita doutrina, há muito conhecimento bíblico em um pequeno documento que é o Breve Catecismo. Mas nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, é um pouco mais extenso que o Breve Catecismo, e ele contém 33 capítulos. Nós estamos na nossa... Qual aula que nós estamos? Quinta aula? Deixa eu ver aqui. Na nossa aula 5, nós já vimos muitos tópicos, e a partir de hoje nós vamos estudar estes assuntos: livre-arbítrio e livre-agência, o chamado de Deus para a salvação, crianças eleitas, justificação, Ordo Salutis, que significa a ordem da salvação, benefícios da adoção, santificação, uma guerra, fé é graça, e por último, arrependimento e graça, é graça. Algumas observações. Durante a semana você recebeu se não me engano foram 3 vídeos, né? Eu enviei 3 vídeos, uma pregação, um vídeo um pouquinho menor, de 5 minutos, e outro que é uma musiquinha, que ensina a ordem da salvação. Então, a ordem dos salutos que nós vamos ver aqui, nós vamos ver bem rapidamente, porque nós já fomos introduzidos nesse assunto. E, basicamente, o que nós vamos ver hoje, nós no último domingo, quando tivemos no culto, foi pregado aqui pelo pastor Walter Reggiani, muito acerca das doutrinas da graça. Então, nos grupos familiares também que se reuniram durante a semana, nós relembramos essas doutrinas importantes, né? E isso está bem fresco na nossa memória. Então, eu acredito que vai ser uma aula bem tranquila. Eu sempre digo que o Café com Bíblia, ele tem um propósito de nós vermos um panorama geral da confissão, né? E depois nós fazemos os questionários, nós lemos mais uma vez, e assim fixa melhor o nosso entendimento. Mas, obviamente, nós não vamos esgotar nenhum desses tópicos, tá? Esses tópicos aqui deveriam ser um tópico para cada aula, né? Então, é bem resumido, bem enxuto, mas com certeza tem a sua profundidade, seu valor, e nós podemos adquirir muito de conhecimento a partir disso. Então, nós vamos ver o capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nós estamos chegando, ou seja, na metade da Confissão de Fé de Westminster, que tem 33 capítulos. Então, esses aqui são os capítulos, né, da nossa aula. E o primeiro tópico que nós vamos ver hoje é sobre livre-arbítrio. Começamos com essa frase do Arthur Pink, que diz assim: a vontade não é livre. A vontade não é livre. Talvez você tenha chegado na Eclésia, na Igreja Presbiteriana Eclésia, com o entendimento já modificado acerca de livre-arbítrio, como é ensinado aí fora. Então, como podemos entender? Na Confissão de Fé de Westminster, você vai ver que existem 2 tipos de estados acerca do homem: o estado da inocência e o estado de pecado. O estado da inocência é como nós fomos criados originalmente. Então, um estado da criação original não é forçado nem para o bem nem para o mal. Nós, quando criados, temos liberdade e poder para querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Isso aqui é o estado de inocência que nossos primeiros pais foram criados. Só que nessa equação entrou o pecado. E aí nós nos encaixamos nesse segundo tópico, por conta do pecado original. O homem, ele perde o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Torna-se morto no pecado, né? Em transgressão e pecado, nós estamos mortos, e torna-se incapaz de converter-se ou preparar-se para isso. Então, fazendo uma breve distinção, muitas pessoas elas compreendem errado o livre-arbítrio. O que significa a palavra arbítrio? Arbítrio, para você gravar,
você pode lembrar do árbitro de futebol, por exemplo. O árbitro, ele está ali para julgar uma decisão, né? Às vezes um cartão amarelo, às vezes um gol impedido, isso me machuca quando eu lembro, às vezes é alguma outra decisão relacionada ao jogo, mas eles estão ali para tomar uma decisão justa. A grande questão é que o juiz de tomarmos decisões nosso foi afetado pelo pecado. Então, hoje, nós, como juízes das nossas vidas, temos uma tendência na nossa raiz. Então, você pode entender também como depravação total ou depravação radical. O âmago do nosso ser é inclinado para realizar aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Está escrito lá em Gênesis capítulo 6, né? O coração do homem é completamente inclinado para fazer aquilo que é mal. Então, o nosso livre-arbítrio ele foi perdido. Mas aí as pessoas elas levantam algumas objeções. Mas eu posso escolher o que tomar no café da manhã. Eu posso escolher o que eu posso comer. Posso comer bacon, posso comer ovos. Então, no nosso café da manhã, eu posso escolher pão e queijo. Eu posso escolher pão e presunto. Eu tenho o livre-arbítrio. As pessoas têm essa tendência de confundir essas duas nomenclaturas. Então, nós temos não livre-arbítrio. Ou seja, nós não somos neutros. Mas nós temos livre agência. O que é livre agência? É o termo utilizado para se referir ao ato do indivíduo agir livremente de acordo com a sua vontade. O pecado original não nos tirou essa capacidade de escolha. Então, quando nós fomos tomar o café da manhã aqui, teve gente que escolheu o café, teve gente que escolheu o suco, né? Então, nós podemos fazer essas escolhas, mas elas não estão relacionadas a um bem espiritual, estão relacionadas à nossa vontade, às nossas deliberações nas nossas vidas, né? Então, fazer essa distinção, livre-arbítrio e livre agência, senão a gente acaba se confundindo. Então, como eu expliquei no último tópico, livre-arbítrio, a gente pode resumir, Deus criou o homem com a capacidade de tomar decisões e assumir responsabilidade de seus atos, ou seja, capacidade de pecar e de não pecar. Com a vinda do pecado, eu coloquei bastante imagens para a gente entender. O nosso coração ele é inclinado para realizar aquilo que a nossa natureza pecaminosa deseja. Então, nós precisamos de uma intervenção divina para que esse estado, esse nosso interior seja transformado. Então, o livre-arbítrio, que novamente, como Pink disse, a vontade não é livre. O nosso arbítrio foi afetado pelo pecado. Então, fazendo essa distinção entre livre-arbítrio e livre-agência, o arbítrio do homem, por conta da queda, é influenciado negativamente pelo pecado. Ou seja, não há livre-arbítrio. Mas quando escolhemos pecar, escolhemos livremente, pois está de acordo com a nossa natureza, pois há livre-agência. Então, quando você escolhe pecar, as pessoas tendem a dizer, eu escolhi, já que não há livre-arbítrio, já que minha vontade está condicionada, não sou eu que estou escolhendo. De maneira alguma, é você que está escolhendo quando você peca. Não culpe sua natureza pecaminosa. Apesar de ter uma grande influência no nosso coração, essa é uma decisão que está condicionada também à livre agência. Então, fazer essa distinção aqui ela é importante. A pessoa ela creu no Senhor e ela houve conversão na vida dela, regenerada, ela foi salva, só que ela peca, ela continua pecando, mas ela continua tendo alguma dificuldade em alguma área. Como a gente explica isso? O livre-arbítrio dela é afetado por conta do pecado original, mas ela escolhe de acordo com a vontade dela, pecar ou não pecar, né? Estava até lendo ontem um artigo, essa questão do livre-arbítrio é uma discussão já muito antiga, né? Ela ganhou muita proeminência nas discussões de Agostinho e Pelágio, mas ela é muito mais anterior do que isso, né? Platão, quando relata ali sobre Sócrates, vai ter uma discussão acerca disso. E ele fala que, ele coloca alguns exemplos. Ele primeiro coloca um senhor, dono de um escravo. E esse escravo, ele está condicionado à vontade do seu senhor. Mas esse senhor também está condicionado a outra vontade. Ou seja, para ele aprender a como cavalgar, ele precisa de um outro servo que o ensine a cavalgar. Então, todos estão, dentro da lógica platônica, estão condicionados a não ter escolhas. Eu estou colocando esse adendo aqui, não há necessidade de você gravar isso, mas é interessante notar que isso já era observado até pelos gregos, né? Mesmo não tendo conhecimento da revelação especial, já era observado através
da própria observação natural da vida, né? Então isso aqui deve ficar registrado. Eu acho que livre-arbítrio é um conceito que nós estamos bem entendidos acerca disso. Temos conversado muito sobre isso e acho que dá para a gente passar já direto. Outro tópico é vocação eficaz. Vocação eficaz, Calvino ele diz uma frase muito interessante: o fundamento da nossa vocação é a eleição divina gratuita. Ou seja, como a gente pode compreender vocação? Vocação é um termo, em algumas Bíblias vai estar escrito como, não como vocação, mas como chamado, né? E a vocação tem esse sentido de chamar. Kaleo em grego é chamado, né? É o nome, inclusive, do Clark Kent, né? Quando ele era quando ele era de Krypton, lá era Kal-El. E tem, se eu não me engano, o sobrinho da Jéssica, se eu não me engano, né? Que é Kal-El também. Bom, vamos lá. Vocação, no sentido de chamado, tem esse significado. Quando você escutar vocação, você pode entender também na doutrina como vocação eficaz ou chamado eficaz. Todos os dois têm a mesma aplicação. Vocação é uma convocação competente, falada ou escrita para participar, estar presente ou tomar parte de algo. Então, no sentido restrito da palavra é isso. Tá? Vocação é uma convocação. Você foi vocacionado para realizar algo, para estar presente. Talvez se apresentar diante de um juiz, você foi convocado. Tá? Mas a aplicação no sentido da doutrina, ela é um pouco mais ampla, especialmente, ela pode ser entendida especialmente uma convocação para a esperança da salvação em Jesus. Então, essa vocação ela está alicerçada, como Calvino diz, num chamado, ou melhor, na eleição. Antes da fundação do mundo, quando você foi eleito, o estágio da vocação já estava determinado. Nós vamos ver isso na ordem da salvação. Vocação eficaz, como eu acabei de mencionar, é o meio pelo qual Deus leva os seus eleitos à experiência da salvação em Cristo. Sem esse chamado, nossos corações e nossos ouvidos permaneceriam fechados e os nossos corações permaneceriam obstinadamente contrários a Deus. Então é basicamente essa imagem que está ao lado. Mortos em transgressões e pecados, o morto, como foi dito no domingo, ele não faz nada a não ser exalar um odor mal cheiroso. Ele não ouve, ele não vê, ele não fala, ele está ali na inércia, não se move. Então é necessário que venha o Espírito Santo e dar vida a esse corpo. Semelhante a Ezequiel capítulo 37, né, quando o profeta ele tem que profetizar para aquele vale de ossos secos, que eles não se movem. É assim que acontece quando alguém que expõe a palavra de Deus, a palavra da salvação, e as pessoas que são ouvintes não salvos estão no estado de morte, apenas ossos. E no momento quando a palavra, esse meio exterior, né, é colocado, a palavra é exposta, as pessoas ao ouvirem começam a tomar vida por meio da ação do Espírito. Palavra e Espírito. Deus chama externamente por meio da pregação. Isso que eu falei. Por meio da pregação é o meio externo para Deus chamar, convidando pecadores a crerem em Jesus Cristo e receberem a salvação. Mas tem um outro tópico também, que é o interno. O externo é a palavra pregada e internamente, de forma eficaz, regeneradora e persuasiva, é o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, como nós somos mortos em transgressões e pecados, nós não temos como escolher a Deus, nós não temos como responder a esse chamado. É Ele mesmo que convence, inclina nossas vontades e quebra os grilhões que estão em nós, as amarras onde nós estamos prendidos, quebra o nosso duro coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, é assim nós temos vida abundante nele. Interessante, nós estávamos no grupo familiar e nós fizemos uma dinâmica, né? E eu me colocava como uma pessoa que não entendia direito essas doutrinas da graça, e o nosso grupo familiar teve que me convencer, obviamente de maneira externa, por meio da pregação, por meio da exposição, apontando nos textos onde que eu estava errado. E quando eu, ali naquela simulação, mostrava que eu não cria, que eu cria no livre-arbítrio, eles me mostravam onde estava meu erro. Quando eles mostravam biblicamente as incoerências exegéticas que são ensinadas por aí,
Foi um período muito bacana, muito bacana. Eu me converti novamente ali. Os irmãos me lembraram coisas, foi um tempo muito bom. Mas isso aqui é interessante, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas elas creiam nas doutrinas da graça e nós queremos empurrar a goela abaixo, né? Falar, não, pô, como você não crê? Pô, tá claro, tá evidente. A gente está fazendo a nossa parte, a gente está persuadindo, né? Obviamente de maneira ineficaz, mas quando o Senhor age é de maneira eficaz e Ele vai usar todos esses textos para convencer esse pecador e ele ter clareza acerca da verdade, a verdade eterna. Próximo tópico, irmãos. Quando há essa vocação, quando há esse chamado, algumas coisas mudam na nossa vida. Mente, coração e a vontade. Nós já estudamos rapidamente sobre antropologia bíblica, nós lembramos que o homem ele pode ser compreendido, ou melhor, enxergado em 4 aspectos, né? Corpo, espírito, alma e coração, né? E todas essas, elas nos dão a entender, a confissão ela coloca esses 3 tópicos e nos explicam muito acerca da nossa mente, coração como centro vital do indivíduo, e a vontade é aquilo que dirige as nossas deliberações, as nossas escolhas, né? Então, como está escrito lá na confissão, ao nos chamar, Ele vem até nós. Então, ao próprio Senhor, ao nos chamar, Ele que vem até nós, não somos nós que vamos até Ele. Ele vem até nós. Deus dá compreensão na nossa mente, isso tudo aqui no momento da regeneração, no momento da salvação, melhor, da vocação. Deus nos dá compreensão à nossa mente e amor ao nosso coração. E todo o tempo Ele renova a nossa vontade. Então perceba, compreensão à nossa mente para entendermos. Amor ao nosso coração, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E por último, e a todo tempo, então, nós vemos uma questão contínua aqui, Ele renova a nossa vontade. Nossa vontade tem passado por um processo constante de renovação, né? Renovação da nossa mente, renovação das nossas vontades, dos nossos ímpetos, né? E isso aqui tem sido transformado em nosso interior. Muitas vezes nós tendemos a crer que estamos estagnados na nossa vida espiritual, mas não percebemos o quanto nós já progredimos desde o início da nossa caminhada cristã, né? Então, o Senhor ele tem renovado a nossa vontade, modificado o nosso desejo, que antes era completamente inclinado somente para satisfazer as nossas vontades, egoísta, amando a nós mesmos e com uma compreensão totalmente limitada acerca do que é a vida, acerca do que é a eternidade, acerca de quem é Deus, acerca de quem é esse Deus trino que nos alcançou. Ele tem nos auxiliado, nos sustentado até aqui. Um tópico muito interessante é acerca das crianças eleitas. E esse aqui é um tópico de grande divergência, assim, porque não é uma posição reformada, é unânime, né? Existem 2 tipos de posição acerca da eleição das crianças. Olha que interessante. Mesmo as crianças não possuindo méritos diante de Deus, assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso inclui as crianças. Não há limites para a efetividade do chamado de Deus. Então, independente se a criança tiver 1, 2, 3, 4 anos, e ela for uma criança eleita, o Senhor vai atrair para si. E se ela morrer, e ela vai para o céu. A ênfase é em seu poder e não na habilidade ou na idade do seu povo. Então o Senhor ele escolhe independente da idade. A grande questão que há a divergência é que quando essa criança, por exemplo, ela morre, uma criança acabou de nascer, um recém-nascido e morreu. Há uma interpretação reformada que diz que essa criança ela foi direto para o céu, porque ela não alcançou a idade da maldade, e a outra interpretação, a idade da maldade, eles colocam, por exemplo, que ela sabe o que é errado e mesmo assim tem a tendência de realizar. Tá? E a outra é que todos aqueles que são eleitos vão ser chamados, independente se tiver idade ou não. Eu acredito que essa segunda posição, acho que ela é mais interessante, embora as escrituras elas não nos dão material para a gente trabalhar, assim. Isso aqui seria uma forma de especulação, né? Eu acredito que a segunda posição ela é mais interessante, né? Entender que o Senhor ele chamará os seus eleitos independente da idade, independente do momento. Religião verdadeira. Religião verdadeira, há um grande debate, né? Qual a religião verdadeira? Talvez você tenha escutado isso já. Por que você diz que a sua religião é a verdadeira e não a minha? Não
Aí tem aqueles ateus que nunca leram um livro de religião, mas eles têm mania de falar, existem 5.000 religiões, mas só a sua é verdadeira. Aí você tem que falar, você não vai falar, tem que falar, e cansei de dizer que não, seja politicamente incorreto. Não importa o quanto as pessoas possam ser zelosas, caridosas e amorosas, isso não contribuirá para a salvação delas, pois não há salvação em nenhum outro senão no Senhor Jesus Cristo. Então, os espíritas, por exemplo, eles têm a tendência de realizar muitas obras de caridades, né? E muitas outras religiões, na verdade, todas as religiões são religiões de obras, né? Eles fazem para agradarem a Deus, eles para serem aceitos por Deus. Nós não, nós descansamos nos méritos do Senhor, e aí, a partir disso, nossas obras são sequência da nossa fé. Fé sem obras é morta, mas a fé não, a fé ela é o pré-requisito para as obras, mas fazendo obras, nós não vamos alcançar a fé. É o inverso, né? E é interessante também essa questão da religião verdadeira. Não há salvação em nenhum outro senão no Senhor Jesus. Não nos nossos méritos, não naquilo que nós fazemos. E o Paul Washer, ele usa uma ilustração interessante. Ele diz assim, eu acho que eu já expliquei uma vez aqui essa ilustração. É bem antiga que eu vi uma vez, mas eu gosto bastante dela. Uma vez um professor, ele chegou na escola e os alunos estavam todos sentados, era o último ano de medicina da faculdade, e ele chegou com uma cara bem turrão, uma cara de bravo, pegou uma pilha de folhas, colocou assim e começou, falou para todo mundo sentar, todo mundo sentou, ele começou a aplicar aquelas provas ali, aquelas folhas ali, na mesa de cada um. Ele falou, quando der o horário, a partir das 8 horas, inicia a prova e você tem meia hora para responder. Aí as pessoas olharam e falaram, poxa, aqui tem mais de 70, 80 questões, impossível de ser preenchido. E ele falou, somente meia hora para vocês realizarem isso aí tudo, e essas 80 questões. Se você errar uma, você já errou todas. E se você não conseguir completar até meia hora, também você já reprovou direto. Era essa a sentença. Se você errar uma só, ou não alcançar o tempo, que seria impossível, você reprovaria tudo. Não somente daquela matéria, mas todo o curso já era. Acabou o curso. Você já não tinha mais o que fazer. Você ia para sua casa chorar. Todos os anos que você ficou estudando não valeram de nada. E aí acabou ali a sua vida acadêmica. E aí começou a prova, todo mundo desesperado, os alunos todos rabiscando, e já começou a gente chorar do lado e não sabia mais o que fazer. Ele falou, pronto, faltando 3 minutos antes, ele terminou a prova. E ele começou a recolher a prova, todo mundo chorando e não sabia o que fazer, e agora? Se abraçando. E ele colheu todas as provas, colocou em cima da mesa e disse assim, bom, tenho uma notícia para dizer para vocês. Todos passaram. Todos passaram. Aí todo mundo, como assim? Falou, todos passaram. Vocês todos estão aprovados no curso de medicina. Vocês, semana que vem, voltem aqui, entreguem os documentos. Vocês são aprovados já para pegarem a certificação, o diploma de vocês, já são médicos. E aí, 2 grupos se dividiram na sala. O primeiro grupo falou, bom, já que é isso, tá tranquilo, jogaram os livros no lixo e foram embora. E falaram, consegui o que eu queria, era isso que eu queria. E teve um outro grupo que pegou e abraçou os livros. E falou, poxa, eu não preciso mais realizar nada para ser aprovado. Mas por conta disso, eu vou querer aprender ao máximo, eu vou querer viver a minha profissão e ser o melhor profissional. E saiu abraçado com aqueles livros. Qual é a moral da história aqui? Como nós podemos entender? É isso que é a fé cristã, essa que é a religião verdadeira. Quando nós cremos, nós somos aceitos, não por conta das nossas obras, não porque nós terminamos aquilo que seria impossível, mas por conta de alguém que fez no nosso lugar. E esse alguém é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não errou uma questão, ele não pecou uma sentença, e ele foi perfeito e se entregou em nosso lugar. Próximo slide. É um slide talvez bem conhecido, porque é acerca da justificação. O Abraham Kuyper vai dizer que a doutrina da justificação é a artéria da graça. É a doutrina principal, é o grande estopim da reforma protestante, é a grande dinamite no Vaticano, é a grande derrubada da cadeira do Papa. Essa aqui é a verdade central do Evangelho. Justificados
pela fé. Nós somos justificados pela fé, não por obras, mas pela fé. Como nós podemos entender isso? O verbo justificar, no grego, significa declarar judicialmente uma pessoa como justa, ou que seu caráter está instantaneamente de acordo com a lei. Ou seja, quando você escuta justificar, você deve ter escutado várias vezes, aqui no Brasil nós falamos, está querendo se justificar do erro, né? Tem até a ideia de dar uma desculpa, está querendo se justificar. Não, mas o entendimento de justificação bíblica não é esse, significa ser declarado judicialmente, né? Como uma pessoa justa, nós injustos sendo feitos justos, mas aquele que não tinha pecado se fez pecado em nosso favor. Justificação pela fé, então, pode ser entendido como um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa individualmente e definitivamente todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle. Somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputadas e recebidas só pela fé. Então, olha que maravilhosa, nós temos nossos pecados perdoados individualmente. Não um grupo, mas individualmente, pessoa por pessoa, e definitivamente todos os pecados. Não, mas tem aquele lá que ficou faltando na lista. Não todos. Os pecados do passado, do presente e os pecados que nós ainda iremos cometer. E Ele nos aceita como justos diante dEle. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha nós com vestes claras, com vestes limpas, não por conta de nós, por conta do nosso sabão em pó, mas por conta do sangue que nossas vestes foram lavadas, o sangue de Jesus. Fé em Cristo é a graça salvadora. Olha que interessante, fé é graça, por isso está escrito lá, fé é graça. É a graça salvadora por meio do qual os eleitos recebem e descansam somente em Jesus. Você não pode dizer que você tem grande fé, como se fosse algo que brotasse de você. Mas as Escrituras dizem que a fé é ortogada pelo Espírito. É o Espírito que aplica a fé ao nosso coração para crer, para nos qualificar, para depositar a nossa confiança somente em Jesus. Então nós não temos mérito nem na nossa fé. Isso aqui é para deixar a gente completamente desarmados e entregues, prostrados diante desse benfeitor, desse maravilhoso Salvador. Deus, desde toda a eternidade, estabeleceu Cristo como nossa sabedoria, nossa santidade e nossa redenção. O nosso Senhor Jesus, Ele está à destra do Pai, intercedendo a nosso favor. Isso quer dizer que Ele aplica, não é que Ele está intercedendo no sentido como nós intercedemos, pedindo ao Pai. Pai, por favor, como nós fazemos, Pai, por favor. Mas Ele está falando, esse aqui é meu, eu verti com o meu sangue, e esse aqui também, porque Ele cumpriu aquilo que era exigido. E isso aqui deve ficar na nossa compreensão acerca da nossa vida. A nossa sabedoria é Jesus. O ápice da sabedoria se encontra em Cristo Jesus, no Verbo encarnado, na forma como Ele transitou, mas como Ele era e é e será. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o eu sou, Ele não está enquadrado no tempo e espaço, Ele está totalmente livre disso, porque Ele inventou, Ele criou os tempos e o espaço, e Ele é a total sabedoria. Nós encontramos sabedoria para tudo, para as nossas vidas, para a salvação, somente em Cristo Jesus. Não precisamos de nenhum mais um adereço, nós não precisamos da fé cristã e dos signos, das revistinhas do João Bidu, nós não precisamos do jornal que vem lá, dia de hoje, Escorpião, hoje você terá um dia maravilhoso, você é uma florzinha, tem aquelas coisas toscas, virginiano, você é muito organizado, você joga fora, você não precisa disso. Toda a sabedoria para a nossa salvação, para caminharmos em vitória, está somente em Cristo Jesus. Nossa santidade também se encontra nele, não através daquilo que nós fazemos, mas nele. E a nossa redenção, toda a nossa redenção está em Cristo Jesus. Próximo tópico, irmãos, adoção. A adoção é o clímax da predestinação. É o ápice. A adoção, é a partir da adoção que nós começamos a perceber temporalmente os benefícios da salvação. O que significa adoção? Adoção
é composto de duas palavrinhas. Filho, mas constituir legalmente. Então, filho constituído legalmente, é o termo melhor apropriado. Ou seja, quando nós aplicamos esse termo grego à palavra de Deus, ela tem um entendimento de o ato de Deus, no qual ele nos torna membros de sua família. E aqui é bem interessante, quando Deus nos liberta da paternidade de Satanás e nos torna seus filhos, deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos do amor. Nós não éramos órfãos, nós sempre tivemos pai. Então, ou seja, você é filho da ira, filho de Satanás, ou você é filho de Deus, filho do amor. Não há meio termo, não há orfandade nesse sentido. Então, a adoção é tirar esse... E aí você pode entender a orfandade no sentido de que Satanás, por ser mal, e mal é ausência de bem, assim como luz é ausência, como escuridão é ausência de luz e como o frio é ausência de calor, você pode entender que você é filho de algo que não tem substância, né? Não é um ente. Mas a Bíblia ela nos explica que a paternidade daquele que não é regenerado não é uma orfandade, ele não é livre de pai, ele é filho da ira, ele é filho de Satanás, ele é filho da maledicência, né? Então, estamos entendidos sobre a adoção. O próximo tópico é a ordem da salvação, e aqui nós encaixamos aqui a 6, que é a adoção. Primeiro tópico, nessa ordem da salvação, como que acontece? Eleição, vocação, regeneração, conversão e justificação. Isso aconteceu. Ixi, foi direto. Ah, não, tá certo. Aí depois, quando nós somos adotados, nós começamos a perceber santificação, perseverança e nós vamos perceber a glorificação na nossa experiência, tá? Mas até então, como o Mr. Meyer disse, a adoção é o clímax, é onde que as coisas começam a ser percebidas por nós. Até então, eleição, vocação, você não sabe se foi eleito antes da fundação do mundo, você não era nem o mundo estava sendo criado, muito menos você. Antes da fundação do mundo, eleição, vocação, a regeneração é um processo que vai ser explicado posteriormente. A conversão significa virar completamente, né? Que também não é um ato realizado por você. Justificação, como nós vimos, justificação é o ato de sermos declarados justos diante do tribunal de Deus. A adoção como nós vimos, ser constituído filho legalmente. E santificação e perseverança e glorificação nós veremos na sequência. É importante nós vermos isso aqui, irmãos, porque muitas pessoas elas acabam confundindo essa questão aqui. E se você não entender bem esses 9 tópicos aqui, quando você vai pensar acerca de como acontece a salvação, você dá uma travada, fala, poxa, espera aí, como que acontece isso? Se você coloca, por exemplo, a santificação antes da adoção, complica, né? Porque a ordem dos fatores, ele vai alterar, com certeza, o resultado. Próximo tópico, benefícios da adoção. Eu tinha passado um mesmo. Desculpe. A ordem da salvação, a frase do Calvino é: por meio da fé, Cristo é comunicado através de quem chegamos a Deus e através de quem usufruímos os benefícios da adoção. Então, é por meio da fé, o alvo da fé é Cristo e através de Cristo nos é comunicado acerca da nossa salvação. Basicamente é isso. Os benefícios da adoção são 4, nós podemos colocar aqui. A partir disso, a partir do momento que nós somos adotados, recebemos o Espírito da adoção, recebemos o Espírito Santo, recebemos o penhor da nossa salvação, recebemos acesso com confiança no trono de graça, né? Coloquei confiança aqui porque tem algumas traduções que está ousadia, né? Podemos chegar com ousadia no trono da graça. Porque acho que a palavra ousadia, ela no nosso contexto, ela tem um sentido de um teor negativo, né? O cara é ousado, né? Ousado parece aquela pessoa que é atrevida, né? E eu acho que confiança tem mais aplicação. Acesso com confiança no trono da graça. Nós confiamos e por isso podemos entrar diante do trono da graça. Somos habilitados a clamar Pai, Abba Pai, Paizinho, e somos selados para a redenção e também feitos herdeiros da eterna salvação. Então, os benefícios da adoção são esses. Próximo tópico, santificação. Santificação, a confissão de fé vai tratar como uma guerra.
e que de fato é. Tem um vídeo antigo do John Piper que ele fala, estamos em guerra, né? Se uma pessoa ela é cristã e ela não está em guerra, tem algo de errado. O pau está comendo lá fora e o sujeito está assistindo Netflix. Ele não se envolve com a guerra, ele não se envolve com a batalha. O Berkoff fala assim, a santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo. Nós não temos como nos santificar através dos nossos méritos, mas somente da ação contínua do Espírito Santo em nós. O termo, ele pode ser entendido como o ato de se tornar mais pessoalmente dedicado a Deus, distinto ou moralmente puro. Então, quando você vê, o cara está se santificando, é um termo até um pouco estranho, né? Se santificando como? Né? A santificação, ela está na dependência de Deus. A santificação, ela se encontra quando nós dependemos do Espírito. A santificação é quando nós nos colocamos diante de Deus com as mãos vazias, totalmente dependentes dele, rogando para ele que nos torne mais santos, mais puros e distintos de toda a pecaminosidade. A continuidade, sendo um trabalho progressivo de Deus. Então, a santificação não acontece de uma vez só. Nós vamos continuar pecando todos os dias, né, nesse corpo de morte. Sendo um trabalho progressivo de Deus e do homem ao longo da vida, que nos liberta, destruindo do domínio do pecado e nos torna mais semelhantes a Cristo. Então, a santificação tem esse papel, é um agir progressivo de Deus. É até interessante aqui, sendo um trabalho progressivo de Deus e do homem. Obviamente, né, você não tem como tirar o homem da equação. É você que está inserido nessa questão, mas é um trabalho de Deus em você, e por isso você se separa daquilo que é mal aos olhos do Senhor. Santificados. A santificação, ela se inicia quando? Olha que imagem bacana. Ela se inicia na revitalização daqueles que estão espiritualmente mortos. É ali que começa a santificação. Paulo deu o nome a isso de regeneração, e Jesus Cristo chamou de nascer de novo, quando ele está conversando ali com Nicodemos de madrugada. Né? Já era tarde da noite, eles estão conversando, é necessário nascer de novo, é necessário um novo nascimento. Aí o Nicodemos, todo bonachão, como assim? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus, caramba, o cara já era um idoso, já era instruído na lei, era respeitado na sinagoga, falou uma groselha daquela ali, mas o Senhor o ensinou. Então, como nós podemos compreender essa regeneração? É o processo onde que o Senhor, ele muda as nossas vontades, transforma o nosso interior, converte o nosso íntimo e nós passamos a desejá-lo. Ali começa a santificação, ali como somos tornados santos diante de Deus. É no processo da regeneração, quando o Espírito ele aplica em nós a salvação. Qual o papel da Escritura nisso? O principal meio usado pelo Espírito para o nosso crescimento é a Escritura. Não basta subjugar o pecado, é também necessário vivermos as exigências da justiça de Deus. As Escrituras, meus irmãos, nós precisamos ser santificados pela palavra. O conhecimento acerca da palavra de Deus, o conhecimento bíblico, tem um sentido não apenas como uma abstração teórica, somente para, eu entendi a teologia calvinista, mas e a aplicação na sua vida? Isso aqui tem que gerar frutos, nós não podemos guardar na nossa biblioteca o nosso conhecimento bíblico, nós temos que levar para o nosso trabalho o nosso conhecimento bíblico, nós temos que aplicar nas nossas casas o conhecimento bíblico. E assim, através de questões práticas para as pessoas verem. Eu tenho um sobrinho e sempre falo dele para vocês. E o Bernardo, a gente sempre conversa. O Bernardo, ele tá chegando no Novo Testamento já. Primeiro ano dele, ele está lendo a Bíblia em quadrinhos. Ele, poxa, tio, passei Esther. Aí eu falei, tá chegando no Novo Testamento. E aí, desses dias, ele estava fazendo umas malcriações lá. Aí eu sentei com ele, ontem, aliás, conversar com ele. Eu falei, Bernardo, não adianta conhecer toda a Bíblia, todas as histórias da Bíblia. São muito legais, são muito boas, né? É um conhecimento legal, mas e aí? Sendo um bom filho, quem você vê na Bíblia que foi um bom filho? Aí ele olhando, aí ele, eu não sei. Eu falei, então, a gente tem que identificar e aplicar o conhecimento bíblico às nossas vidas, senão é somente mais uma história. E história, o mundo está cheio, né? Vários catálogos de filmes, nós temos vários livros publicados, vários romances, e são conhecimentos temporais,
Mas a palavra de Deus é a verdade eterna revelada para nossas vidas e deve dirigir todas as nossas vontades, as nossas ações no nosso dia. Próximo tópico, a guerra. O cristão está alistado para uma guerra contínua e irreconciliável. Olha que interessante. Se você é cristão, você está alistado, você está convocado para uma guerra e ela é contínua. Não tem trégua. Não tem trégua. Aqueles que estão sendo pouco atribulados, aqueles que estão passando por poucas provações, o diabo está bem satisfeito com eles, porque esse cara aqui não oferece perigo nenhum, deixa ele aí de boa, ele não quer nada com nada. E é irreconciliável porque uma vez salvo, vou falar de novo, uma vez salvo, exato, sempre salvo, salvo para sempre. Então é irreconciliável, não tem mais como voltarmos. Precisamente porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, o Espírito Santo, ele tem trabalhado em nosso coração, a palavra Espírito está em letra maiúscula na Bíblia, então é Espírito Santo, e a carne é tem que ser entendido não como a matéria, tá? Mas como a nossa natureza. Senão a gente entra num dualismo, que o corpo é mau e o Espírito é bom. O entendimento tem que ser que a nossa natureza pecaminosa milita contra a vontade de Deus no nosso interior, manifestada pelo Espírito Santo. E é por meio da humilde dependência do poder de Deus é que as fortalezas do pecado caem. De novo, vou responder isso. É por meio da humilde dependência do poder de Deus é que as fortalezas do pecado caem. Talvez você tenha um pecado que você tem dificuldade para vencer. E aí você fala, já tentei de tudo. Eu já assisti vídeos sobre o assunto, eu já li livros sobre o assunto, eu já pedi aconselhamento, mas eu não consigo vencer. Só um meio de vencermos as fortalezas do pecado em nosso interior é por meio da humilde dependência do poder de Deus. É confiando consecutivamente, de maneira ininterrupta. Essa guerra ela só vai se encerrar quando o Senhor transformar o nosso corpo em um corpo glorificado. E ali, esse poder que o pecado nos oprime será extinguido. E aí nós seremos completamente santos. Fé salvadora. Nós estamos no penúltimo, se não me engano. Como nós podemos entender com a fé salvadora? Packer fala assim, que a fé é a mão vazia e estendida para receber a retidão ao receber a Cristo. Então, a fé, ela pode ser entendida como um dom de Deus. Este é o dom da graça de Deus, por meio do qual somos habilitados a receber Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e crer em todas as promessas do Deus triuno, conforme estão registradas nas Escrituras. Então, a fé salvadora é o ato soberano de Deus em nosso favor. Como eu mencionei, é o Espírito ortogando uma fé em nosso favor. Essa fé, a genuína fé, ela tem como conteúdo Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, e não há outro. É a nossa convicção que a salvação está além dos nossos recursos, pois depositamos nossa fé inteiramente em Deus por intermédio de Cristo. Então, não depende de nós. A nossa fé tem como alvo somente Cristo Jesus. E somente nele nós depositamos toda a nossa confiança. E por conta disso nós somos transformados através dessa fé. Essa fé verdadeira baseia-se no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, da palavra de Deus, trazendo alegria, satisfação e prazer, e afetando a vontade de obedecer a Jesus e fazer o que lhe agrada. Basicamente o que nós vimos anteriormente, né? A fé, ela baseia-se no conhecimento da pessoa de Jesus e na palavra dele, na palavra de Deus, trazendo alegria, interessante, satisfação e prazer, coisas que nós buscamos o tempo todo, alegria, satisfação e prazer. O homem é movido por isso, o homem é movido por alegria, satisfação e prazer, e nós encontramos em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E aí eles param de buscar a sua alegria, satisfação e prazer naquilo que não agrada o nosso Deus, mas encontra plenitude de satisfação nele, em Cristo. Essa fé também cresce. Nossa fé muitas vezes é atacada pelo pecado, pelo sofrimento e pelo diabo. De fato, o diabo vai querer assaltar a nossa fé. Embora sejamos constantemente tentados, a experiência de muitos cristãos é de ter uma autêntica certeza de fé em nossa salvação e em nossa vitória final. Então, embora nós sejamos oprimidos constantemente pela carne, pelo mundo, pelo diabo, pelo pecado, pelos sofrimentos passageiros, temporários,
nós temos uma certeza que nos leva a caminhar. E essa certeza é que nós seremos transformados definitivamente quando Ele voltar. Quando nós morrermos, o nosso corpo, matéria, carne, do pó veio, do pó voltará. Então, nós seremos sepultados. E a nossa alma, assim a tradição reformada diz, o nosso espírito, melhor dizendo, ela fica com o Senhor. Agora, quando Cristo retornar, e Ele virá com os anjos em grande glória, e vai chamar todos os eleitos, todos os salvos, eu, que morri, e eu que estou enterrado, que também, eu vou encontrar comigo mesmo, é o que o Heber Campos Pai ensina. Eu vou encontrar comigo mesmo, num corpo glorificado. E aí Ele vai chamando os seus eleitos, vamos para o novo céu e a nova terra. Isso é maravilhoso, isso é sublime, saber que Ele tem preparado um lugar, e na casa do Pai dele há muitas moradas. Então, não era nem para ter explicado isso aqui, próxima aula que tiver que falar isso aqui, eu vou ter que ficar enrolando. O mais importante, a coisa mais importante de se compreender acerca da fé é Jesus. A coisa mais importante de se compreender acerca da fé é Jesus. Devemos estar sempre olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que está sentado à destra do trono, de onde Ele continua a interceder por nós. Ou seja, o objeto da nossa fé, a coisa mais importante que nós devemos conhecer, crescer em conhecimento e graça, aquilo que nós devemos desejar constantemente, é conhecer Jesus, é conhecer o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro e que nos preservará até o seu retorno. Último tópico, arrependimento para a vida. O arrependimento acontece no primeiro dia de nossa vida cristã e todos os dias após isso. Olha, te disse uma coisa que é verdade. No momento quando nós cremos, nós nos arrependemos de quem somos, mas isso é constante. O cristão que se arrependeu só uma vez e nunca mais se arrepende, há algo de errado, né? Tem uma frase do Marcos Feliciano, que não sei se eu vou falar certo, mas o pentecostal que não grita e não gira, ele está com defeito de fabricação, né? É algo assim, mais ou menos, acho que é isso. Agora, eu poderia parafrasear isso. O cristão que não se arrepende todos os dias após a sua conversão, está com defeito de fabricação, está com algum probleminha aí que precisa ser ajustado. Arrependimento constante, todo dia nós pecamos, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atos, todo dia nós pecamos. E devemos nos arrepender disso. O que é arrependimento? Você já sabe, a palavra metanoia, significa mudança de mente, mudança do homem interior. A mudança profunda e radical da mente, incluindo as faculdades de percepção, compreensão e emoções, juízo e vontade, que o Espírito de Deus opera no homem na experiência da salvação. Arrependimento é um ato contínuo. Significa exatamente virar completamente ao contrário. Você estava indo para um caminho e agora você tem que virar completamente para o inverso dele. O arrependimento, todos os dias nós devemos lembrar. Todo dia nós pecamos e todo dia nós precisamos nos arrepender. O arrependimento também é uma graça. Olha que interessante. Porque é o Espírito que nos dá arrependimento. Ele que nos revela o abismo onde nós estamos inseridos e Ele que nos quebranta o coração. Nós não quebrantamos o nosso coração. Ele mesmo. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. É Ele que realiza, não nós. E aí Ele chega. Né? Dá a impressão que você lê o texto e fala, poxa, quebrantei meu coração, aí Ele vai chegar. Não, perto está daquele que está com o coração contrito e quebrantado. Você está com o coração contrito e quebrantado porque ali o Senhor está. Se algum pecador há de ser salvo, é preciso que Deus lhe ortogue arrependimento. É Ele que ortoga arrependimento. E esse arrependimento leva à salvação. E aí, demandando negação de nós mesmos, mortificação da nossa carne e meditação sobre a vida celestial. Arrependimento e fé são passos iniciais, inseparáveis e complementares. Então, no momento quando você crê, talvez você conheceu o Evangelho através de um apelo em uma igreja. E, geralmente, os apelos nas igrejas, hoje em dia, no Brasil, elas têm uma mudança assim, na forma de fazer o convite. Eles não falam, reconheço que sou pecador. Eles trazem uma outra forma de... agora não vou lembrar. A forma como eles colocam é reconheço. Eles não colocam, me arrependo dos meus pecados. Reconheço que andei longe de ti. Eles não colocam, me arrependo de quem sou.
eu sou o inimigo de Deus. E aí muitas pessoas, às vezes, nesses convites, né, de apelo, geralmente só fala, quem quer crer em Jesus, vem até aqui. E geralmente está desassociado de arrependimento. E todo mundo quer crer em Jesus. Então vem um monte de gente na frente das igrejas, aí fica todo mundo aqui. Aí o pessoal ora pelos cabras, tudo. Aí o pessoal volta, senta no lugar, e aí volta, aí depois passa pelo batismo, tem aqueles batismos grandões lá na praia, e aí você vê a vida do camarada nunca mudou, nunca se arrependeu, a vida dele não demonstra fruto de arrependimento. É um ímpio com banho tomado, né? Porque ele passou pelo batismo, mas ele nunca se arrependeu. Então, não podemos desassociar no ato da nossa conversão fé e arrependimento. O horror do pecado, é isso que nós devemos ter. Os pecadores devem não somente ver o perigo, mas também a impureza e o caráter repulsivo de seus pecados. Nossos pecados, primeiramente, sempre são cometidos contra o próprio Deus. Meus irmãos, eu tenho meditado muito sobre irar, mas não pecar, né? Como Paulo escreve. E eu acho interessante que se irar e não pecar, ali no texto, eu tenho meditado muito sobre esse texto, é o ponto de odiar o pecado, odiar aquilo que é injusto. E aí, quando a gente olha para as nossas vidas, os nossos pecados, nós temos pecados escondidos no sótão, no porão do nosso coração, num lugar bem escondido do nosso coração. Nós devemos observar não somente que isso é errado, mas quais são as consequências disso. Eu não sei, talvez você tenha um pecado que você, poxa, esse pecado é difícil de vencer. E por conta desse pecado, você não tem nem coragem de repreender o irmão que está em erro. Você fala, poxa, eu estou errado também, né? Como é que eu vou repreender alguém se eu estou pior do que ele, né? Então, muitas vezes, o irmão que está do seu lado, ele precisa de uma palavra de exortação, e você não está tendo coragem, não está tendo a ousadia de sair dessa zona de conforto sua, de o exortar em amor, porque você está pior do que ele, está mais sujo do que ele, né? E aí você fica, poxa, não vou fazer isso, me sinto hipócrita, né? Então nós devemos olhar muito acerca disso para as nossas vidas e também saber que o pecado ele é como se fosse um saco de lixo pendurado numa parede bonita como essa, um saco de lixo pendurado ali, ó. Só que ninguém vê, o Senhor vê, mas você sabe que está lá e aí você, poxa, ninguém está vendo, mas eu sei que está lá. E aí você fica, muitas vezes, cometido de pregar o evangelho, muitas vezes você se sente afligido por conta daquilo ali, que você não consegue renunciar, não consegue lutar contra. Eu gostaria que você procurasse um irmão, uma irmã madura na fé, e você conversasse acerca disso. Você procurasse o nosso pastor, você procurasse pessoas maduras na nossa igreja que pudessem te ajudar a lutar contra isso. Não permitir que o diabo te aprisione em uma cela suja, e que fique te acusando toda hora, porque ele é experiente nisso, né? O nome dele é acusador. Satã, o acusador. E ele fica te acusando, te lembrando das suas imperfeições, das suas limitações. Então, isso aqui é somente uma palavra fora da nossa programação de estudo, mas faça isso. Amém? Próximo tópico. Não há perdão sem arrependimento. A todos é ordenado que se arrependam, até mesmo as pessoas que cometeram pequenos pecados, pois não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Então, existem pecados que são mais graves que outros, obviamente, né? Um pecado tolo de uma palavrinha inapropriada comparado com assassinato, né? A confissão de fé vai tratar acerca disso, né? Desses pecados que são ofensivos em escala, né? Mas não há nenhum pecado pequeno, porque todos os pecados são contra a santidade de Deus, são contra os olhos puros e santos de Deus. Então não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Esse aqui é o último slide. Confissão. Confessar pecados. Os passos importantes para o arrependimento de pecados é, primeiro, identificar, especificar e abandonar. Esses são os 3 passos. Você gravar esses 3 passos e aplicar em todos os pecados da sua vida, eu tenho certeza que você vai conseguir caminhar em vitória contra o pecado. Então, primeiro, identificar. Tenho errado, não onde que eu errei. Aí você identifica. Identifiquei que eu menti. Aí você vai especificar isso. Mentiu como? Eu menti, foi uma mentira
que eu enganei muitas pessoas caíram na minha mentira. O que eu preciso fazer? Confessar isso diante do Senhor. Tudo isso diante do Senhor, identificar e falar, Senhor, eu pequei, menti. Eu menti para fulano. E agora eu me comprometo que eu vou abandonar isso. E você faz isso diante do Senhor. A confissão, ela tem dois tipos, a privada e a pública. Confissão privada a Deus ou uma pessoa. Eu pequei contra o Lucas, então eu procuro o Lucas e peço perdão para ele. E aí, Lucas, pequei, cometi um erro contigo, eu gostaria de pedir perdão para ti. Antes você já orou ao Senhor, né? Você já pediu perdão a Deus e pediu para que ele lhe desse encorajamento para chegar até o Lucas e pedir perdão para ele. Tal. E aí ele me capacitou, eu cheguei. E o Lucas, às vezes, ele vai me perdoar, né? Se ele não te perdoar, tá bom. Você vai continuar do lado dele, caminhando com ele, mostrando para ele que realmente você se arrependeu. Fala, poxa, me perdoa. Não fica enchendo o saco do cara, né? Pô, perdoa aí, pô. Não é foi mal, tá, gente? Muitas vezes as pessoas falam foi mal, não é foi mal, é perdão. A palavra certa é perdão, não foi mal. Foi mal, você fala, foi mal pro cachorro que você pisou no rabo dele quando ele estava deitado. Agora, para um irmão, você pede perdão. Isso aqui é a confissão privada, para uma pessoa e diante de Deus. Agora, a confissão pública é diante de mais pessoas. Pecou diante da igreja, pede perdão em público. Ah, poxa, mas é muito difícil. É óbvio que é difícil. Foi fácil pecar? Sempre é fácil pecar. Agora, o difícil é pedir perdão. Confessar o pecado e pedir perdão. Esses tópicos, eles são importantes, irmãos, e eu acredito que, se aplicados, eles nos trarão grandes benefícios para a nossa vida cristã. E agora, eu gostaria de colocar um vídeo